Olha só, um grupo de turistas de Paranaguá, aqui do litoral, um grupo de turistas aqui do litoral que retornava de Minas Gerais, por pouco não foi atingido pelo deslizamento das pedras na BR-277 na madrugada dessa segunda-feira. A gente falou um pouco aqui também sobre a notícia no trânsito. O ônibus que levava o grupo foi o primeiro veículo a parar na rodovia antes do incidente. Acompanhe. Na manhã desta segunda-feira, moradores do litoral e de Curitiba foram surpreendidos com a notícia de que a BR-277 estava parcialmente interditada no sentido litoral. O motivo? Um deslizamento de pedras e que por pouco não atingiu o ônibus que levava o grupo de turistas do Leandro. A gente saiu na sexta-feira, hoje foi o nosso retorno. E a gente estava ia desembarcar ali em Paranaguá, isso por volta de umas 3h30 da manhã. E a metade do grupo estava dormindo, né? Porque por ser de madrugada, quando a gente sentiu um freio brusco do nosso motorista. E quando a gente foi averiguar, olhando da parte de cima do ônibus, como ele era 2 andares, desmoronou e em seguida ele freou e deu tempo de frear porque senão ia cair tudo sobre o nosso ônibus. Os turistas de Paranaguá retornavam de uma viagem em Capitólio, no estado de Minas Gerais. De acordo com o Leandro, tanto a viagem de ida quanto a de retorno até a serra da BR-277 no Paraná estava tranquila. O susto mesmo foi quando o grupo já estava a poucos quilômetros de casa. Tinha bastante senhoras, todo mundo muito assustado, saiu ali por volta das 4 horas da manhã, atravessamos a pista para o outro lado e ficamos aguardando e barulho, porque assim, caiu uma quantidade de pedras grandes e logo em seguida desmoronou mais um pouquinho. E o nosso... Graças a Deus deu tempo, né, de todo mundo sair, também não pegou no nosso ônibus, mas o susto, assim, para quem estava todo mundo dormindo foi muito grande. O tempo de reação do motorista foi crucial para avistar parte do desmoronamento, parar o veículo com segurança e ainda sinalizar para outros veículos o que estava de fato acontecendo. O guia relatou que atrás do ônibus vinha uma carreta-tanque e que, graças à manobra do motorista do ônibus, conseguiu parar o veículo e evitar uma colisão. Deu tempo só do motorista frear e já despencou as pedras, senão nós íamos ser atingidos pelas pedras. E daí eu lembro assim que no mesmo momento eu acordei, desci lá embaixo, o nosso motorista estava muito pálido, né, porque foi uma sensação assim horrível, não dava tempo de nada. E ele abriu a porta dele, saiu para fora e saiu correndo porque atrás estava vindo um caminhão. Então ainda tinha mais o perigo do caminhão pegar na traseira do nosso ônibus e daí com isso dar uma tragédia maior. Mas graças a Deus eu falo que hoje não só eu, como todo o grupo passou por um grande livramento. O ônibus que levava os 30 passageiros ficou parado na rodovia por cerca de 3 horas. Era 6h30 quando o ônibus foi liberado para seguir viagem. E por volta das 7h15 da manhã, todos os turistas desembarcaram aqui em Paranaguá, são e salvos. E apesar do susto, todos passam bem. E que susto, né, pessoal? Eu sempre fico pensando, quando a gente traz aqui informações de deslizamento de pedra, deslizamento de terra na BR-277, inclusive algo que já é bastante comum, né, desde alguns anos atrás. Eu sempre fico pensando assim, como que é o primeiro veículo que está ali passando pelo local e acaba visualizando aquela situação, para que aí sim, né, haja toda uma fila logo na sequência, né? O que o motorista que acaba vendo essa situação tem que fazer? A gente consegue mostrar, inclusive, nessa reportagem, na entrevista aí de um dos passageiros que estava dentro deste ônibus. Então, por muito pouco e também graças à manobra deste motorista, que viu ali as pequenas pedras no primeiro momento descendo, ele freou rapidamente e logo na sequência as pedras maiores desceram. Então, graças a isso também, ele acabou livrando ali todas as pessoas que estavam neste ônibus. Então, é realmente para a gente pensar, né? Há alguns anos já acontece esse tipo de situação na BR-277 e para quem passa diariamente, tem gente que trabalha em Curitiba, né? Sai aqui do litoral e vai para Curitiba diariamente, ao contrário também, desce aqui ao litoral diariamente, então sempre está correndo risco
de acabar aí se envolvendo em um acidente gravíssimo por conta dessa situação. Então, ainda bem que todos esses passageiros, né, as pessoas que estavam neste ônibus de turistas aqui do litoral do Paraná, graças a Deus, né, ainda bem que eles estão a salvo, estão bem já em suas residências. Pessoal,